Bom, para o pessoal que está no meu canal no YouTube, hoje, 3 de novembro de 2024, a mensagem é uma reunião virtual do grupo que sou mentor espiritual, tá bom? Deus abençoe todo mundo. Gente, hoje eu quero falar sobre a resposta de Jesus aos que lhe pedem sinais, os que querem ver sinais de Jesus. No Antigo Testamento, tem muitos sinais. Sinais de Deus, e o povo, Deus dá sinais, o povo pede sinais, os profetas também, está cheio, muitos deles, de sinais. No nosso mundo hoje, nosso mundo contemporâneo, nós temos uma espiritualidade também marcada por muito pedido de sinais, pedidos de milagre, de intervenções divinas. Eu quero ver Deus intervir, Deus, eu quero que o Senhor me mostre, faz isso, Deus fala, revela, tudo isso é uma espiritualidade marcada por isso. Os crentes gostam de andar sinalizados. É até engraçado, né? Ou seja, sinais fazem parte da espiritualidade. Bom, a pergunta que fica agora é: o que Jesus tem a nos dizer sobre os que lhe pediam sinais? Nesse texto aqui, nós temos pessoas pedindo sinais para Jesus, milagres para Jesus, intervenção de Jesus. E o que é que Jesus tem a dizer? Como que foi a resposta de Jesus para essas pessoas? É sobre isso que eu quero falar hoje e eu tenho certeza que vocês vão aprender muito sobre isso. Você já pediu sinais para Deus? Já pediu sinais, milagres como sinais? Daí, Senhor, faz um sinal. Eu quero saber o que o Senhor vai fazer. Me mostra, Deus. Antecipa com um sinal. Primeira coisa que a gente vai ver aqui no texto é o pedido dos escribas e fariseus. O que será que escribas e fariseus pedem para Jesus? Verso 38 diz que, então, alguns escribas e fariseus, né, eu esqueci de falar na hora que eu iniciei a gravação, do texto base, gente, é Mateus 12, do 38 a 42, ok? Continuando. Verso 38. Então, alguns dos escribas e fariseus pediram para Jesus o seguinte: Mestre, queremos ver de sua parte algum sinal. Queremos ver o Senhor operar um milagre, alguma coisa assim, fazer uma intervenção sobrenatural. Mostra para nós, mestre. E veja que o pedido é feito por escribas e fariseus. Gente extremamente religiosa, gente extremamente cheia de conhecimento aí do Antigo Testamento, né, da Torá, de Moisés, das histórias de milagres e de intervenções do Antigo Testamento. Pois bem, o que a gente precisa entender primeiramente é que um sinal aponta para uma realidade mais profunda em relação a Jesus. Ou seja, eles querem algo separado de Jesus. Nos casos aqui, fariseus e escribas e fariseus, eles querem algo além, mais profundo, além daquilo que tem a ver com o próprio Jesus, quase separado de Jesus, além de Jesus mesmo. Nesse caso, o sinal não os levaria, os escribas e fariseus, a um encontro com Jesus, mas com o sinal. Assim, o sinal afasta Jesus deles. Se você não sabia disso, meu querido, então fique sabendo. Você está me entendendo? Veja que eles querem sinais como demonstração da autoridade de Jesus, de que ele tem autoridade mesmo de Deus. Mas tudo que eles mais tiveram até aqui eram sinais. Você sabe que
Se você voltar uma página para trás aí, já tem sinais de Jesus, e eles estão vendo esses sinais. Jesus fazendo cura, milagres, intervenções divinas e tudo mais. Eles já têm sinais. E eles devem ter conhecido a história do povo de Israel no Antigo Testamento, do povo deles próprio, que das coisas que mais Deus fez para aquele povo que saiu do Egito, lá da escravidão do Egito, foi sinais. Acho que nenhum povo na história experimentou tantos sinais como eles. E o que aconteceu no final? O que aconteceu? Virou um povo incrédulo. E por causa disso, dessa incredulidade, eles acabaram não entrando na terra prometida, morreram todos no deserto, só com exceção de Josué e Caleb, a nova geração. O resto ficou no deserto, morreram no deserto. Muitos sinais, muitos milagres, muita manifestação sobrenatural de Deus. Ele estava empanturrado de milagres, de intervenções de Deus. E o que aconteceu? Virou um povo incrédulo. Esses fariseus aqui já tinham visto muitos milagres de Jesus, eles vêm sondando, observando, acompanhando Jesus. Então, na verdade, eles não passam de curiosos que estão tentando provocar Jesus, jogar uma casca de banana para ver se Jesus erra, para eles pegarem Jesus, alguma coisa desse tipo. Eles, na verdade, não estão nem um pouco interessados em Jesus mesmo. Então, meu querido, saiba, quando você fica aí ficcionado, né? O seu único objetivo é milagres, é intervenções, é sinais, Jesus acaba ficando de lado. Acabou. É o que interessa para você e muitas vezes, na maioria das vezes, já nem é mais sinais de Deus. É coisa que você anda vendo da sua cabeça, que o pastor da sua igreja aí anda enchendo e dizendo que está acontecendo. E não está, mas a sua cabeça está numa lavagem cerebral danada e você está vendo coisas que na verdade não é realidade. Pois bem, no Antigo Testamento, como eu já disse, tem muitos sinais, está cheio de sinais. E um dos sinais clássicos, e eu me lembro que eu orava muito e até pedia sinais parecidos, logo no início, nos anos 80, quando eu comecei minha caminhada com Jesus. Um dos sinais clássicos, acho que todo mundo conhece, é o de Gideão. Aí no livro de Juízes, quando Israel estava sendo oprimido por outro grupo lá de povos na Terra Prometida, e Gideão ele quer saber de Deus se ele é o escolhido, vai ser usado por Deus para libertar o povo desses que estão oprimindo Israel. E aí o Gideão diz, olha Deus, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma lã, eu vou colocar no telhado da casa, e no outro dia, se ela estiver toda molhada e em volta tudo seco, eu creio que esse é um sinal de que o Senhor está me chamando, e eu vou. Aí Gideão acordou no outro dia, a primeira coisa que ele fez, não tomou café nem nada, né? Estava com a fixação nessa lã molhada, ele sobe no telhado e chega lá, a lã está toda molhadinha, absorvida de água, em volta seco, e ele aperta ela, escorre aquele aguaceiro. Aí ele falou, Deus, o Senhor não fica bravo comigo, não. O Senhor não fica bravo comigo, não, mas eu vou pedir mais uma vez o sinal. Agora, Deus, eu quero o seguinte, que em volta do telhado fica tudo molhado e a lã seca. Olha, Deus realmente é muito amoroso, muito paciente, viu, gente? Aí ele dormiu no outro dia, acordou de manhã cedo, primeira coisa que ele faz é subir no telhado. Subiu no telhado, foi lá, chegou lá, em volta tudo molhado e a lã completamente seca. Aí ele falou, Deus, realmente eu estou sinalizado. Eu estou sinalizado, então eu vou. Muitos crentes nas nossas igrejas, no nosso Brasil, hoje, né?
Meu Deus do céu, querem sinais, sinais, intervenção, mostra, Deus, se eu vou comprar o carro, se eu vou arrumar emprego, se o meu pai vai ser curado, se a minha mãe vai ser abençoada, se eu vou isso, se eu vou aquilo. Oh Deus, como é que vai ser? Sinais, 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 sinais. O pessoal gosta de ficar sinalizado como Gideão. E os líderes evangélicos exploram muito, muito, muito isso hoje dentro das igrejas evangélicas. Eles usam também aí os objetos como sinal de ponto de contato com Deus, cajado, água, lençol, sal, rosa ungida, lençol, tijolo e um monte de coisa que, pelo amor de qualquer coisa. Gente, saiba de uma coisa. Pelo amor de Deus, observe isso. No Antigo Testamento, isso tinha sua razão de ser. A revelação divina era limitada por aquele mundo, aquele tempo e aquele povo. Mas a revelação de Deus foi progressivamente evoluindo com o povo e com o mundo. Você tem que entender isso pelo amor de Deus. Se você ler a carta de Paulo aos Gálatas, ele diz isso claramente, que no Antigo Testamento é o período da espiritualidade, daquele povo e tudo mais, era uma coisa infantil, era coisa de parquinho, de criança. E isso tem que ser entendido pelo amor de Deus. Mas parece que os pastores no Brasil não estão a fim de que o povo entenda isso. Pelo contrário, eles abusam e exploram isso, e as pessoas não amadurecem, não crescem, não evoluem espiritualmente. O autor da carta aos Hebreus, logo lá no capítulo 1, ele deixa isso claro, explicitamente para nós. Ele diz assim: há muito tempo, Deus falou muitas vezes e diversas maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Só lembrando que os profetas era a coisa mais bela que tinha em Israel. O resto só pela misericórdia, tá bom? Mas nestes últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho, Jesus, Deus encarnado, é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Moisés não foi, nenhum patriarca foi, nenhum profeta foi, ninguém do Antigo Testamento foi, nem do Novo Testamento, nem ninguém nunca, tá bom? Só para observação. Continuando, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao dele. Superior a Moisés, a anjos, a todo mundo. Bom, mas hoje, mesmo assim, ainda hoje tem os que querem uma revelação, um milagre, um sinal, alguma coisa a mais, uma revelação mais profunda de Deus. Além de Jesus, além de tudo que eu já disse isso daqui, você ouviu, você me ouviu? Você me ouviu? Quem é Jesus? O Deus encarnado, o Filho de Deus, unigênito de Deus, que criou o universo pela palavra do seu poder e tudo mais, maior do que tudo, de que todos. Você ainda quer uma revelação mais profunda? Sinais? Eu te pergunto. Tem revelação mais profunda do que a de Jesus? A do que de Deus em Jesus? Pelo amor de Deus, pense nisso. E olha, durma com esse barulhinho chamado Jesus como Deus encarnado. Se você quer uma revelação maior do que isso, um sinal mais do que esse, meu querido, acho bom você rever a sua espiritualidade pelo amor de Deus, tá bom? Pois bem, assim como escribas e fariseus, muitos evangélicos e os católicos também estão na parada aí,
adoram, gostam muito de sinais. Como eu disse, faz parte da cultura do cristianismo nesses 1.700 anos de história, que tem tudo a ver com lá do Antigo Testamento, os sinais lá do Antigo Testamento, eles buscam isso lá. É o que eles mais ouvem nos púlpitos das igrejas desse país. Pois bem, a pergunta que fica para nós agora é: como que Jesus responde aos que lhe pedem sinais? Aos que lhe pedem milagres, como sinal, como intervenção divina, autoridade de Deus, que Deus está comigo. Quero alguma revelação mais profunda de Deus. Pois bem, para esses que gostam de pedir sinais, o que será que Jesus tem a dizer? Eu gostaria então que você prestasse muito atenção, que isso vai ser importante para a tua vida espiritual, tá bom, meu querido? Primeira coisa aqui, antes de responder propriamente a pergunta, Jesus faz uma afirmação muito dura, sobre quem era aquela geração que lhe pedia sinais. O texto inicia dizendo que são escribas e fariseus que fazem a pergunta para Jesus, para mostrar sinal. Entretanto, verso 39, Jesus responde dizendo o seguinte: uma geração má e adúltera pede um sinal. Geração aqui eram os escribas, os fariseus e a maioria daquele povo dos dias de Jesus. Quase todo mundo estava no pacotão aí, essa geração. Você está me entendendo? E o que Jesus pensa a respeito deles, daquela geração, é que eles são maus, adúlteros, perversos. É uma palavra dura de Jesus. E eu colocaria para você o seguinte: o que será que Jesus pensa dessa geração de crente hoje no Brasil e no mundo? O que é que você acha que Jesus pensa de você? O que ele pensa de mim, de nós? O que será? Será que a gente está nesse pacote? Como gente má, como gente perversa, que fica pedindo sinais, toda hora autoridade, confirma Deus, eu quero uma revelação mais profunda para entender, porque eu estou cheio de dúvida, Deus. Será? Será? Pelo amor de Deus? Agora veja bem, e Jesus diz que mesmo ele sendo uma geração má, perversa, adúltera, eles têm a cara de pau, a coragem de pedir sinais a Jesus. Jesus diz: essa geração má e perversa, adúltera, pede um sinal para mim. Eles ainda querem sinal, eles não se enxergam, eles não olham no espelho, eles não estão nem aí com o que está no seu interior, quem eles são de verdade, eles não querem saber, eles querem ficar me testando, me provocando, querendo sinais e sinais e sinais de mim, da minha autoridade, de mim que sou Deus. E eles que não são nada, são pecadores, gente má, horrorosa, perversa. Você está me entendendo, meu querido? Você pede sinais para Deus? Você pede, Deus, eu quero uma revelação mais profunda. Pelo amor de Deus, já está tudo revelado. É só ler os evangelhos, orar, entender, não ter preguiça, tá bom? Não ter preguiça, não deixar comer na mão dos pastores, de padre, papa, seja quem quiser. Tem que ler. Ler, pelo amor de Deus, ler os evangelhos, não é Antigo Testamento ainda não. Depois você lê o Antigo Testamento quando você entender o Novo. Você tem pedido muitos sinais para Deus? Gosta muito de ser sinalizado? Fica pedindo muita revelação profunda de Deus, entendimento mais profundo de Deus? Saiba, Jesus sabe quem é você, quem é a mim, quem é todos nós. Tá bom? Ele sabe por que nós estamos pedindo sinais a Ele.
se é por causa da cultura religiosa da nossa igreja, da nossa religião e tudo mais, porque a gente não confia em Jesus, porque a gente duvida que ele é esse mesmo, poderoso, tem autoridade, é Deus encarnado. Eu quero dizer para você que Deus sabe. Jesus sabia que aquela geração era perversa e má. E seria muito bom que nós que queremos caminhar com Jesus, ter relacionamento, comunhão com Ele, e que Ele seja o mestre da nossa vida, o salvador da nossa vida, o Senhor da nossa vida. Se de fato quem nós somos, primeiro, antes da gente de fato ficar aí pedindo sinais para Deus, revelação para Deus. Pense nisso pelo amor de Deus, meu querido. Pense nisso pelo amor de Deus. Você pode estar incorrendo naquilo que é tentar Deus. E é pecado, hein? Cuidado, cuidado, cuidado. Um pouco atrás no texto aqui, nós já pregamos aí dias atrás, esses fariseus aqui estavam caindo no pecado de blasfemar o Espírito Santo, porque dizia que Jesus estava operando pelo poder de Beelzebul, maioral dos demônios. Se você voltar uma página aí, você vai ver. Cuidado, cuidado, cuidado. Relacionar com Deus não é brincadeira. Mundo espiritual não é brincadeira. Cuidado, pelo amor de Deus. Pois bem, mas eles pedem sinal. Essa geração mais perversa, adúltera, que adultera tudo mesmo, desde de Jesus, do Evangelho, da Bíblia, do jeito de ser, de andar, são hipócritas na sua maneira de ser como ser humano, gente de fachada, mas tem a cara de pau de pedir para Jesus intervenção. Jesus diz que o único sinal que vai ser dado para aquela geração é esse aqui, ó. Verso 39, terminando aí, ele diz, mas nenhum sinal será dado, a não ser senão o sinal do profeta Jonas. Vocês devem se lembrar da história de Jonas. Deus chama ele para ir pregar em Tarsis, ele toma um navio, foge, né? Aliás, em Nínive, ele pega o navio e vai para Tarsis, foge para outro lugar do mundo. E aí vem uma tempestade, uma intervenção divina naquele navio, e Jonas reconhece que aquilo é coisa de Deus mesmo. O pessoal diz, então, tá bom, o que a gente faz com você? Me joga, me joga no mar. O Jonas, apesar de ter feito besteira, desobedecido a Deus, ele aqui, a gente tem que dizer que o Jonas foi corajoso, reconheceu o seu pecado. E diz, tô aqui, Senhor, tô aqui, veja o que acontece. E jogaram ele no mar, um grande peixe pegou Jonas, e o peixe levou ele de volta lá na praia de Nínive, e ó, jogou o Jonas lá e disse, é aqui que é para você ficar e pregar. Viu, profeta desobediente? Olha, meu querido, é assim a paixão de Deus por nós. É desse jeito, tá bom? Olhe para a cruz que você vai entender. Qual era, então, esse sinal de Jonas? O que é que esse sinal de Jonas significava? Já que Jesus disse que era o único sinal que ele vai dar para aquela geração perversa, má e adúltera. Ou seja, assim como Jonas, como o profeta Jonas ficou 3 dias, 3 noites, na barriga do grande peixe, ele, Jesus, ficaria também 3 dias e 3 noites enterrado nos interiores da terra, mas no 3º dia ressuscitaria. Ou seja, o sinal de Jonas estava antecipando a ressurreição de Jesus. E assim, o único sinal que Jesus vai dar para aquela geração é o da ressurreição de Jesus. E nada mais, nada mais. E o que isso significava para aquela geração má e perversa e adúltera, que de forma semelhante aos ninivitas pagãos que creram na palavra de testemunho de Jonas, se arrependeram, se converteram,
Eles também, essa geração má e adúltera e perversa, também teriam que crer na palavra do testemunho da ressurreição de Jesus. Esse seria o único sinal que eles vão receber de Jesus. É a palavra do testemunho da ressurreição de Jesus. É a pregação do evangelho de que Jesus ressuscitou. Se eles crescem, bem. Se não crerem, que pena, que pena, que pena. Sinais, não mais. Sinais, intervenções, milagre, isso e aquilo, como prova de que Jesus tem autoridade, tem poder. Não mais. E Jesus, olha aqui, essa decisão era uma decisão amorosa de Deus, porque tudo que Deus pede para nós é amor, ainda que seja uma voadora no peito. Você está me entendendo, meu querido? Ainda que seja. Ainda que negue coisas, ainda que proíba coisas para nós, ainda que não ouça certas orações, nossa, é bênção, é maravilha de Deus, é maravilha de Deus. Você também sabia disso? Então, meu querido, e aí significa que muitos sinais que eles poderiam ver seriam falsos. Seriam imitações, ilusões, enganos. E aí Mateus 7, 21 e 23, Jesus diz algo bem claro. Muitos naquele dia, lá no final, no dia do juízo, vão dizer, Senhor, Senhor, a gente não fez tantos milagres em seu nome, operou, orou, expulsou demônio, fez isso e aquilo. Jesus vai dizer, eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Nunca vi vocês nem mais magro, nem mais gordo, fora daqui. E é essa gente que andou aí enganando esses que ficaram pedindo sinais, exagerando. E aí, vocês não têm o sinal. O único sinal é, olha, Jesus ressuscitou. Vocês acreditam? Se não acredita, problema de vocês. Bom, quando a gente lê até aqui, e Jesus vai dizer, olha só o verso 40. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Bom, dá uma impressão que Jesus acaba. Ele disse que não vai dar o sinal de Jonas, ele falou de Jonas. A pergunta que fica é, teria Jesus mais alguma coisa a dizer a esta geração má e perversa, sobre sinais, milagre, revelação mais profunda? Teria ele? Porque ele já disse, olha, vai ser semelhante, o sinal vai ser semelhante ao que aconteceu com Jonas em Nínive. Nínive vai ser o sinal que vocês vão ter de mim, é o testemunho da minha ressurreição. A impressão é que acaba. Não há sinal de que temos aqui um início de um novo parágrafo, mas parece que Jesus tinha enterrado, terminado o assunto. E por isso que eu estou dizendo, teria Jesus mais alguma coisa a dizer a eles? Sim. E eu vou dizer para você que está aqui me ouvindo, me assistindo, preste atenção. Jesus teria sim mais alguma coisa a dizer a esta geração má e adúltera e perversa que lhe pedem sinais. Ele tem sim mais alguma coisa para dizer. Afinal, ele já respondeu qual o sinal que eles teriam dado, mas Jesus tem algo mais a dizer. Porque como a gente vê, a narrativa de Mateus prossegue ainda com a resposta aos que pedem sinais a Jesus. O que vem a seguir ainda faz parte da resposta. O que significa dizer que Jesus então tem mais alguma coisa a dizer a eles. Apenas esse testemunho, olha, vocês vão ficar como sinal o testemunho da minha ressurreição, não encerra o assunto. A seguir, Jesus passa a falar sobre o dia do juízo.
Isso mesmo. Isso mesmo. Ó, isso. Olha, por isso que eu perguntei. Teria Jesus a dizer mais alguma coisa? Porque o que vem parece que está desconexo. Parece que não faz parte da mesma resposta. Mas faz. O parágrafo não terminou, o assunto não terminou. E a pergunta que fica então para nós é: o que, pelo amor de Deus, o dia do juízo tem a ver com estes que pedem sinais a Jesus, essa geração má e perversa e adúltera? O que o dia do juízo tem a ver com esses que ficam aí? Deus, dá sinal. Deus, dá sinal. Deus, faz milagre. Deus, mostra alguma coisa antes. Deus, eu quero uma coisa mais profunda. O que será que vai acontecer com eles no dia do juízo? Porque é sobre isso que Jesus vai falar agora a seguir. Está preparado? Primeira coisa, eles vão ter que assistir os ninivitas se levantar e condená-los. Verso 41. Os ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão. Gente, os ninivitas não era gente nada boa, viu? Perversa, pagã, má, um povo longe de Deus. Lá rolava de tudo naquele povo, naquele mundo deles. Mas Jesus diz que os ninivitas vão ficar de pé e vão dizer assim: vocês que ficou pedindo sinal, e tanta sinalização, vai condenar vocês. E por que vai acontecer isso? Jesus continua. Porque eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E vocês? Vocês ficam pedindo sinal. E Jesus termina dizendo: aqui está quem é maior do que Jonas. Jonas era um profeta, como outros lá do Antigo Testamento. Os ninivitas pagãos se arrependeram com a pregação de Jonas. Enquanto vocês têm alguém aqui na frente, na cara de vocês, maior do que o profeta Jonas, maior do que todos os profetas, mas vocês não se arrependem, ficam querendo sinais. Será que vocês não se enxergam? Que não adianta eu dar sinais, vocês já estão estupidos de sinais na história, eu mesmo já fiz um monte de sinais. Vocês não estão vendo que sinais vai fazer mal para vocês, é para a própria condenação de vocês, destruição de vocês. Vocês estão aí atolados no pecado e precisando de arrependimento verdadeiro, mas continuam pedindo sinais das bênçãos de Deus. Vocês sabem que no Brasil os evangélicos têm essa mania de dizer que já viu não sei quem no inferno, fulano A, B, grupo não sei quem, né? E fica aí. Olha, tem até inclusive um livro de uma mulher, uma pastora, parece evangélica aí, que já vendeu até bastante, falando sobre revelações do inferno, coisa do tipo assim. E ela fica dando lista de quem estava no inferno, de quem vai para lá, como os pastores ficam falando aí, de gays e de outros, prostitutas e não sei mais quem, já está no inferno. Cuidado. Essa moçada o jogo pode mudar, gente. Na última hora lá, pode ser que eles apareça como juízo de vocês.
Vocês que estão empanturrados de Bíblia, de livro, de pregação, de corrente, de mensagem, de bênçãos e bênçãos, mas fica aí pedindo mais sinais, sinais e sinais e sinais. Cuidado, 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 cuidado. Jesus continua e dá mais uma ilustração sobre isso. Ele diz: vocês vão ter que assistir a rainha do sul, que é a rainha de Sabá, né? Lembra dela que veio visitar Salomão e tal? Ela também poderá se levantar e condenar vocês, que fica pedindo sinal. Verso 42. A rainha do sul, que é a rainha de Sabá, se levantará no dia do juízo, tá vendo? Lá no dia final, com esta geração e condenará. A mulher ouviu a sabedoria de Salomão. A mulher era a rainha, poderosa. Ela tinha sábios. Ela tinha sábios. Ela podia contratar quem ela quisesse para aconselhar ela. Ela já tinha os maiores conselheiros. Mas ela ouve sobre Salomão. E ela viaja, olha, mais de 1.000 quilômetros para viajar. Meu Deus, imagina o sacrifício dessa viagem, o sofrimento dessa viagem. Mas ela quer ir lá ouvir a sabedoria desse homem chamado Salomão. E Jesus diz, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E Jesus conclui dizendo: eis aqui está quem é maior do que Salomão. Isso vai acontecer, sabe por quê? Essa rainha vem de uma terra bem distante para ouvir a sabedoria do rei Salomão. Enquanto vocês têm alguém aqui na frente de vocês, que Salomão é um nada, é um dedinho de sabedoria em relação ao que ele tem, ao que Jesus tem. Mas vocês não ouvem, não ouvem, não ouvem, não ouvem. É voadora dupla no peito dessa geração má e perversa. Jesus era maior e é maior do que todos os sinais, do que todos os profetas do Antigo Testamento, do que sabedoria. Salomão pode fazer fila, N Salomões e Salomões, pode juntar os profetas, pode juntar todo mundo, fazer um pacotão, não dá um dedinho de Jesus, de sabedoria. Mas mesmo assim, aquela geração continuava pedindo sinais. Por isso que Jesus disse: vocês são maus, vocês são perversos. Vocês já têm. Isso eu dou sinais. E por isso mesmo, na história de vocês e até hoje, o foco de vocês estão nos sinais. Não é em Deus mesmo. Não é em mim mesmo. Porque vocês não querem saber nada de mim. Vocês querem saber dos sinais, dos milagres. Vocês lembram do milagre da multiplicação de pães? Lembram? Parece que está em João 6. Jesus viu aquela... E olha que aqui Jesus faz um milagre, lá multiplica pães e peixinhos, lá e aquela multidão de 10, 15, 20, 30 mil comem, enche a barriga, sobra. Sabe o que eles querem fazer? Pegam Jesus, quer apanhar no colo, levantar ele, transformar ele no rei, no político, em alguém assim. Jesus diz: me larga, gente, cai fora, o que vocês estão querendo? E ó, vaza, e deixa eles falando sozinho. O foco virou no milagre. Queria que Jesus fosse uma espécie de Bolsa Família. Uma bolsona, enche a nossa barriga, faz milagre, alguma coisa do tipo. Que isso? Jesus não está aqui para ficar só enchendo a barriga. A grande coisa, a grande maravilha, o principal, Jesus veio para ser o nosso Salvador, para libertar da escravidão de Satanás, do pecado, nos reconciliar com Deus novamente, livrar das culpas, deixar-nos a gente em paz, em relacionamento com Deus e caminhar com tranquilidade nessa terra para viver vida de paz até
chegar à eternidade. Hoje, o que mais a gente vê no cristianismo, de uma maneira geral, é que católicos e evangélicos é um povo vivendo por sinais, mesmo sabendo do maior de todos os sinais da ressurreição de Jesus. Católico está cheio de sinais, evangélico cheio de sinais, e eu não vou nem perder meu tempo aqui citar nada disso, pelo amor de Deus. Mas eu quero dizer para você, cuidado com esse negócio de sinais. A palavra de Jesus a estes que não aceitaram o testemunho da ressurreição de Jesus como sendo maior do que todos os sinais. Só resta mesmo serem desmascarados no dia de juízo por pagãos como os ninivitas, a rainha de Sabá e, quiçá, gays, prostitutas e outros, porque o próprio Jesus disse: digo-vos, muitos virão do Ocidente e do Oriente, e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus, ao passo que aqueles que se diziam que eram filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Tudo isso é amor de Deus, amor de Jesus, amor dele para a gente, amor dele. Essa palavra de Jesus é de amor para mim e para você, para ver se a gente se endireita, para ver se a gente se corrige, para ver se a gente abre os olhos para ver o que é que a gente está querendo com Jesus. O que você está querendo com Jesus? Hã? Qual é a tua? Qual é a sua, meu amado irmão? Qual é a sua? O que você quer com Jesus? Você quer usá-lo? Barganhá-los? Quer provas do poder dele? Hã? Você está perdendo tempo, você devia estar se arrependido por tantos pecados, tanta coisa, pedindo misericórdia, dizer: Senhor, entra na minha vida, me salva, me perdoa, me limpa, eu quero a sabedoria do teu evangelho, que isso sim, na verdade, é o que eu preciso, é o que esse país precisa, é o que todos os crentes evangélicos e católicos desse país precisam, porque esse povo, na verdade, é burro, é idiota, é os ignorantes com relação à Bíblia, a Jesus, não sabe de nada, está sendo enganado por um bando de lobos nessa terra. E estão aí sofrendo, pedindo sinais. Quem pede sinais está sofrendo. Eu não quero saber de sinal nenhum. Pelo amor de Deus. Eu quero beber essa sabedoria de Jesus, a paz dele, o amor dele, o perdão dele, a graça dele. Eu quero evoluir, eu quero crescer mais no entendimento da revelação dele para mim. E não ficar parecendo aquele povo de 3, 4 mil anos lá do Antigo Testamento. Você está de brincadeira, pelo amor de Deus, com isso daí. Eu estou a caminho da Nova Jerusalém. Eu quero crescer na mente e entendimento. Eu quero saber, como diz Paulo, da sublimidade de Jesus. Os ninivitas, pagãos, se arrependeram com a pregação de Jonas, mesmo com raiva, com má vontade. Aí, mas vocês vêm a mim com a maior cara de pau, pedir milagres, não se arrepende. Vocês sabem que eu sou a sabedoria de Deus. E vocês ignoram a mensagem minha, a mim mesmo. Vocês não querem a minha sabedoria, mas vivem uma vidinha medíocre, horrorosa, feia. E aí? E aí, meu amado? É com você. Só com você. A responsabilidade é toda tua. Senhor meu Deus, eu oro para que o Senhor abençoe todos esses que estão aqui me ouvindo nessa noite. E que essa palavra do Evangelho de Jesus os ajude a abrir a mente, o coração, porque o Evangelho tem coisas tão maravilhosas. O maior sinal é a cruz, o maior sinal é Jesus, o maior sinal é o amor. Sem essa bobagem, o Espírito Santo está em mim, fala comigo, me revela tudo que eu precisar. Eu não preciso dessa coisa de sinal para saber se Deus está comigo, se Deus é poderoso, se Deus faz milagre. Pelo amor de Deus, isso é infantilismo espiritual total. É ser adolescente, é ser criança. Vai para o parquinho, vive no parquinho da espiritualidade, da religião. É vergonhoso.
Que o Espírito Santo abra a tua mente e que você cresça pelo amor de Deus. É minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém.